Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Vamos lá para uma próxima aula. Hoje é a nossa primeira aula do terceiro bimestre de História, né? Então a Pro vai começar a fazer a leitura, aí vocês vão acompanhando, tá? Nós vamos começar nessa unidade 5 com o tema Os primeiros contatos entre os diferentes povos. Olha só essa imagem, o que está acontecendo aqui na escola, uma feira cultural, que legal, né? Olha a barraca aqui que fala sobre a África. Olha que bonito, que legal, né? Para começo de conversa, na Escola Mundo Mágico, os alunos do 7º ano organizaram uma exposição cultural sobre os grupos étnicos que formam a cultura brasileira. Os alunos da professora Elaine foram convidados para apreciar a exposição. Todos estavam muito empolgados para conhecer o que os outros alunos estariam expondo. 1. Você sabe o que é uma feira cultural? E aí, criançada? Esse ano, né? Por causa da pandemia não tivemos, mas todo ano tem. Vocês sabem o que é uma feira cultural? 2. Quais grupos étnicos foram representados na parte da feira mostrada na ilustração? Quais grupos étnicos? 3. Esses povos apresentados na imagem têm alguma relação com a história do Brasil? Qual? O que esses povos têm a ver com a história do Brasil? Nós já estudamos bastante, né? 4. Pelo que está apresentado em cada um dos estandes, há similaridade entre esses povos? Quais? Quais as similaridades que há entre esses povos? 5. Quais elementos da cultura brasileira são influências dos grupos apresentados na imagem? Quais produtos, elementos, né? Ao voltarem para a sala, a professora pensou em uma atividade para explorar o que a turma conheceu na feira cultural. Então, nós vamos estar conversando na nossa aula do Google Meet amanhã, tá? Sobre essas perguntas. Cada um vai estar expondo o seu pensamento. Aí, vamos para a página 4. Capítulo 1. Os indígenas brasileiros. A professora Elaine propôs um desafio aos alunos na aula de História. Pediu que cada aluno contasse um pouco da origem e de alguns costumes de seus familiares mais antigos. O primeiro a falar foi Ita. Quem vai ser o primeiro? Eu conto primeiro sobre meus antepassados. Isso, Ita. Eu tenho muita curiosidade sobre a sua cultura. Então vamos começar, disse a professora Elaine. 1. Sobre qual grupo Ita irá falar na aula? O que vocês acham? O que você sabe sobre o grupo relatado por Ita? Então o Ita está falando sobre um grupo. E o que vocês acham? O que vocês conhecem? O que vocês sabem sobre esse grupo que o Ita relatou? Conheça a seguir o que Ita contou à professora e aos colegas. Depois comente o que você já sabia e o que aprendeu com ele. Os grupos indígenas no Brasil. Há pouco mais de 500 anos, estima-se que aqui havia de 3 a 5 milhões de indígenas. Eles representavam mais de 1000 povos com línguas e culturas diferentes. Ita contou que as populações indígenas recebem seus nomes de acordo com as línguas faladas por cada uma. Cada língua faz parte de um ramo de línguas maior que, por sua vez, está associado a um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu origem a todas as outras. Assim, a língua guarani faz parte da família de línguas tupi-guaranis. Tupi-guarani, que está ligada ao tronco tupi. Assim como os povos indígenas, o 3, o Brasil também tem uma língua, ou seja, um idioma. É graças a ela que as pessoas conseguem se comunicar,
Qual é essa língua? Qual que é a língua brasileira, o idioma brasileiro, né? 4. Na região onde você mora, há algum tipo de expressão que faz parte da cultura do lugar? Se sim, qual é? Olha o que ela está falando. Lá em casa, minha mãe sempre diz que não podemos abandonar o barco, expressão que significa desistir das coisas. Realmente, nós não devemos desistir das coisas. 5. Você saberia dizer expressões de outras partes do Brasil que não são comuns no lugar onde você mora? Troque informações com os colegas e o professor, tá? Então, aqui, ó, onde você mora, tem algum tipo de expressão que faz parte da cultura de outro lugar, né? Palavras, né? Que são de outra cultura, essas coisas. Então, a gente vai também estar conversando. No Brasil, existem 2 grandes troncos linguísticos indígenas. Veja a seguir. Tronco Macro-G e tronco Tupi. Olha aqui na raiz dos troncos. A professora, eu não consigo ler muito bem. Tá em branco. Então, eu não consigo enxergar. Olha, no tronco Tupi, vamos ver Tupari. Aí amanhã vocês vão estar lendo comigo. Na Mundu. Olha, não tem como. Mandê. Tá muito clarinho. Então, aí vocês vão estar lendo amanhã pra Pro. Depois eu até marco aqui, se quiser, pra ficar mais fácil. Tá? Então, o tronco Macro-G e o tronco Tupi. Entre os indígenas desses 2 grandes troncos linguísticos, havia algumas diferenças e costumes, hábitos e tradições. Os grupos Tupi praticavam a caça, a pesca, a coleta de produtos naturais e, para complementar a alimentação, também plantavam pequenas hortas para o consumo exclusivo da tribo. Os Guaranis, os Tupiniquim e Tupinambá são povos que pertencem ao tronco Tupi. Ok? Aí vamos para a página 6. Você sabia? A coivara ou roça é uma prática antiga realizada pelos indígenas antes do plantio. Essa prática consistia na limpeza do terreno onde seria instalada a horta, com o uso de queimadas para deixar a área sem qualquer tipo de plantas ou erva daninha que prejudicasse a plantação. Então, coivara, a roça, né, que os indígenas faziam. Os grupos Tupi estavam distribuídos em áreas da Amazônia, do Centro-Oeste e em quase toda a costa do Brasil. Olha aqui, indígenas na etnia Assurini, que vivem no Tocantins, utilizando canoa. Olha o riozão, a canoa, que medo, hein? Eu não sento numa canoa dessa nem se me falarem que vai me dar dinheiro. Olha outra imagem, família de indígenas da etnia Mibiá-Guarani produzindo instrumentos musicais em aldeia próxima à fronteira do Brasil com a Argentina, foto de 2011. Minha família é do grupo Chavante. A tribo dos meus antepassados faz parte do tronco linguístico Macro-G. Ita contou que, além do Chavante, outros exemplos de povos que fazem parte do tronco linguístico Macro-G são os Bororô, os Carajá e os Caiapó. Essas populações habitavam o interior do território brasileiro. No início, eles eram grupos caçadores-coletores, mas com o tempo aprenderam as técnicas da agricultura. Para os povos Tupi e os Macro-G, alguns hábitos e costumes eram semelhantes. Para ambos, a natureza era algo que fazia parte da vida da comunidade. Os rios e os cursos de água, por exemplo, eram muito importantes para o modo de vida dessas populações. Eles eram utilizados como fonte de alimento para o lazer e como via de transporte. Olha uma comunidade indígena do Amazonas. 6. Por que a natureza era importante para a vida das comunidades indígenas?
Por que a natureza era importante para a vida dos indígenas, tá? É só pensar como eles viviam, eles dependiam do quê, né? 7. Naquela época existiam indústrias, existia fábrica, padaria, mercado. Então é muito simples, né? A gente chegar a entender qual que era a importância da natureza para os indígenas. 7. De que maneira você vê a importância da natureza nos dias de hoje? E nos dias de hoje, qual que é a importância da natureza? Os grupos indígenas viviam em comunidades, onde tudo o que era coletado ou produzido era dividido igualmente entre todos. Elas podiam variar de tamanho e ser permanentes ou temporárias, as comunidades. As famílias eram a base da organização social da comunidade. Elas geralmente eram numerosas e o homem mais velho liderava o grupo. Todos respeitavam esse tipo de liderança e os chefes de cada família participavam de um conselho que ajudava o líder da aldeia a tomar decisões. Vista da aldeia indígenas Caxinauá, no Acre. Olha lá. Nas aldeias indígenas, a família é o núcleo estrutural de toda a sociedade, tá? Então, ela é o núcleo da estrutura em toda a sociedade. E olha que engraçado, né? Aqui fala que, olha, os grupos indígenas viviam em comunidades onde tudo que era coletado ou produzido era dividido igualmente entre todos, né? Aqui nas aldeias, olha só, tem a ausência do lucro. Não tem a presença do lucro, a ausência do lucro. Não está se pensando em lucro. Eles dividem entre todos, né? Bem diferente do modo de vida nosso, né? Muito interessante. Aí vamos para a página 8. Nas comunidades indígenas, o trabalho era dividido entre tarefas dos homens e tarefas das mulheres. Geralmente, os homens eram responsáveis pela obtenção de alimentos, a guerra e a organização da aldeia. As mulheres ficavam responsáveis pelo plantio nas roças, a confecção de alguns utensílios domésticos e o cuidado das crianças pequenas. Olha aqui a imagem: homens da etnia Kalapalo durante mutirão para a construção de uma oca nova. E do lado, mulheres da etnia Cuyucuru durante o preparo de alimentos. 8. Como é a organização das atividades em sua família? Ela é igual à das aldeias indígenas? Escreva exemplos de semelhanças e diferenças. Então, aqui vocês vão colocar, né, as diferenças existentes, né, entre as sociedades indígenas e não indígenas. Os modos de viver, a arte e a oralidade. Ita, o que você sabe sobre a arte dos grupos indígenas? Professora, você leu minha mente? Professora, você leu minha mente. Esse é o assunto de que eu vou tratar agora. Ita explicou à turma que seu pai em casa sempre lhe contou os mitos e as lendas do povo Xavante. E disse que os povos indígenas costumam transmitir seus valores, sua história e seus conhecimentos por meio da tradição oral. Então, eles transmitem, né, os valores, a história e os conhecimentos por meio da tradição oral, né? A tradição oral, ela é fundamental para o funcionamento das comunidades indígenas, né? Uma vez que elas transmitem seus conhecimentos de geração a geração, sejam eles sobre mitos, sobre o saber fazer, das práticas culturais, etc., né?
da comida, da arte, né? Então isso é passado de geração a geração, é falado de geração a geração. Aí na página 9, os mais velhos e experientes transmitem seus saberes para os mais jovens ao contar-lhes os mitos e realizar os cantos, as danças e os rituais. Todas essas manifestações fazem parte da cultura imaterial de um povo. Nessa imagem é uma cerimônia do Carupi, realizada na aldeia Camaiurá, no Parque Nacional do Xingu. Nessa festa, os indígenas realizam danças e cantos em homenagem aos mortos. Essas letrinhas são tão pequenininhas que a Pro não enxerga. Olha isso porque tá de óculos. 9. Seus pais costumam contar histórias para você? Como são elas? Compartilhe suas experiências com os colegas e o professor. A arte realizada pelos povos indígenas no Brasil é bastante variada. Ela conta com elementos como a cerâmica, as pinturas corporais, a confecção de cestos decorados, colares e objetos de uso comum, como brinquedos feitos de materiais diferentes. Olha aqui, a pintura corporal é um tipo de arte comum em diversas culturas indígenas, né? Eles são todos pintados. Olha o peão feito da semente da palmeira Tucumã pelos Galibe do Oiapoque. E ao lado a lenda do parto da onça é contada por meio das bonecas da cultura Carajá. Todas essas formas de expressão artísticas formam a cultura material. A cultura indígena possui uma forte relação com os elementos do mundo natural, como os animais da floresta, as árvores, os rios e o mar. Os povos indígenas entendem que é preciso viver em harmonia com a natureza, pois ela é parte da cultura de todos. Eles têm muito respeito pela natureza, né? É o que acontece com os nossos povos, né? O que acontece? Olha só, quando os portugueses descobriram o Brasil, eles se interessaram pela riqueza, né, do Brasil. Aí eles começaram a derrubar árvores, construir barcos, construir móveis, né? Olha a diferença, né? O índio, o indígena, ele protege a natureza. Ele tem que viver em harmonia com a natureza, ele não maltrata a natureza. E o povo branco chegou com tudo e ao longo dos anos foi devastando. E se nós pegarmos hoje as imagens do que era a floresta amazônica lá há 500 anos atrás e hoje, nós vamos ver que ela era grande, hoje ela tem uma encolhida, né? Então, assim, como que é a diferença do respeito do indígena pro homem branco, né? Por quê? Porque fala aqui que o indígena, tudo que ele produz, tudo que ele colhe, tudo, ele divide igualmente. Lá ele não tem o lucro, ele não tá pensando no lucro. E não é o que acontece com o homem branco. O homem branco, em tudo, vocês já viram a história do tio Patinhas? Vocês são pequenos, eu não sei, história em gibi, do tio Patinhas, o pai e a mãe, com certeza já viram, vó? O tio Patinhas, quando ele olhava para o dinheiro dele, dos olhos dele, saía 2 sifões. Sifão, dado do valor do dinheiro, né, do sifão. Então, assim é o homem branco. O homem branco, desde que descobriu o Brasil, que começaram a ficar de olho nas riquezas naturais do Brasil, eles tinham na mente lucro. Lucro, muito lucro. É muito, a história fala e é muito, é difícil ver. E nós vemos nos dias de hoje, né? Aí, crianças, nessas páginas foi mais leitura, né? Para responder mesmo tem poucas coisas, então nós vamos fazer até a página 11, ó, integrando com geografia. A turma de Ita estava gostando de saber tantas coisas sobre os indígenas, principalmente quando descobriram que atualmente, de acordo com o censo demográfico
de 2010 no Brasil, existem 305 povos indígenas, somando mais ou menos 890 mil pessoas. Otávio não sabia que essas populações estão presentes em quase todo o país. Ele achava que os indígenas viviam somente nas florestas da Amazônia. Ita então apresentou a todos a seguinte informação que havia lido em um documento chamado Territórios e Povos Indígenas no Brasil. Olha no glossário, censo demográfico. Pesquisa feita para calcular a população de uma região ou país. No Brasil, essa pesquisa é feita pelo IBGE, né? Nós estudamos em geografia. Olha só o que Ita leu. Quando observamos a distribuição das terras indígenas no Brasil, percebemos que 40% da população indígena vive em pequenos territórios que correspondem a somente 2% das terras indígenas. Estes pequenos territórios, em geral, estão em regiões litorâneas do nordeste ao sul do país, onde o processo de colonização já acontece há muito tempo. Então, eles não estão só lá na floresta amazônica, eles estão espalhados. Se o que Otávio achava sobre a presença dos indígenas no Brasil estivesse correto, em que região eles estariam concentrados? Se Otávio estivesse correto, em qual região eles estariam, em qual região apenas, né? No caso, assim, eles estariam concentrados? Na região central, região amazônica ou região litorânea? 2. Qual é o principal tipo de relevo da região assinalada na atividade anterior? Então, de acordo com a resposta na 1, vocês vão colocar qual é o principal tipo de relevo dessa região. 3. De acordo com o texto, parte da população indígena vive em regiões litorâneas. Qual é a forma de relevo predominante nessas regiões? E qual que é a forma de relevo predominante nas regiões litorâneas? 4. Conforme sua resposta na atividade anterior, essa população indígena vive em áreas com predomínio de maior ou menor altitude. Por quê? Por quê? De acordo com a resposta do 3, né? Essa população indígena vive em áreas com predomínio de maior ou menor altitude. Por quê? E, por último, discutindo o presente. A luta dos indígenas hoje. Ita também contou aos amigos que, apesar de os indígenas viverem por todo o Brasil, atualmente muitos estão sofrendo com a invasão e o roubo de suas terras, das quais dependem para sobreviver e manter seus costumes. Hoje em dia é comum vermos nos noticiários situações em que os povos indígenas manifestam sua luta pelo direito à terra. Você sabia? O governo brasileiro reconhece 690 territórios indígenas, que abrangem mais de 13% do território. Quase todas as terras encontram-se na Amazônia. Quase todas, não está dizendo que todas. No entanto, a maior parte dos indígenas brasileiros vivem em territórios fora da Amazônia. A maior parte dos indígenas brasileiros vivem em territórios fora da Amazônia. 1. Você já leu ou assistiu a algum noticiário em que o tema era a luta de indígenas em defesa de suas terras? Vocês já ouviram falar sobre isso? 2. Converse com o professor e os colegas sobre a razão do roubo ou invasão das terras indígenas. Se necessário, faça uma pesquisa, tá? Então, aqui nós vamos conversar sobre isso, né? Então, aqui nós vamos estar conversando no Google Meet. 3. Na sua opinião, como poderia ser resolvida essa questão do respeito às terras indígenas? Quais ações poderiam ser praticadas pelos governantes e pela sociedade? Aí aqui é uma resposta pessoal, tá? Então, crianças, hoje, na aula de hoje, é mais leitura. São poucas as respostas. Nós vamos tá explanando melhor esse assunto amanhã no Google Meet, né? Tirando dúvidas, né? Vocês vão estar colocando que vocês já ouviram falar, né? Tá? Então, hoje foi da página 2 a 11. À tarde, a nossa correção de matemática. Eu quero que todos, sem exceção, já tenham feito a lição.
tá? Como eu já falei no vídeo anterior, terceiro bimestre, mais responsabilidade, tá bom, crianças? O primeiro foi uma adaptação, foi um momento muito difícil. O segundo, já estávamos um pouco mais acostumados, habituados, ainda enfrentamos dificuldade, né? Mas no terceiro bimestre eu quero mais de vocês. Mais o que, Pro? Responsabilidade. Eu dou a aula antes do meio-dia de um dia e vou corrigir essa aula no outro dia às 2 horas da tarde. Então não tem desculpa. Só se a mãe e o pai falar, estava doente, não estava conseguindo fazer, aconteceu alguma coisa fora do normal. Agora, Pro, não deu tempo, isso não é desculpa, tá? Porque dá tempo sim. Vocês estão em casa, vocês não trabalham, tá? Então vocês têm tempo de brincar, de jogar videogame, de assistir. Lembrando que da 1 às 5h40 não é tempo de você estar em casa. Então esse tempo da 1h10, vamos lá, daqui a gente começa a aula às 5h40, esquece um pouquinho o videogame, esquece a televisão, esquece a brincadeira, leva a sério, vocês já são grandes. Faça a lição, não deixe de fazer. Eu não vou mais aceitar desculpa que não fez, eu vou anotar o nome, tá? Aí vai ser uma vez, vai ser 2 vezes, eu vou chamar o pai e a mãe. Porque nós precisamos ter responsabilidade. E vocês já são grandinhos, espertos o bastante para ter. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só, tá? Beijo para vocês e nos encontramos hoje às 2 horas no Google Meet para a correção de matemática. Amo vocês.